Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui para mais um dia da nossa leitura da Palavra de Deus, o nosso Plaboc, plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, tá bom? E você que ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, clica ali no sininho, ative as notificações para que você possa estar sempre por dentro daquilo que são as novidades aqui do canal. Nós também temos a descrição do vídeo aqui, o grupo exclusivo do WhatsApp. Então você pode entrar nesse grupo e receber aqui o material exclusivo, os links dos vídeos e também plano de leitura completo, para que você possa acompanhar e também se antecipar, né, adiantar a sua leitura, enfim. Então, lembrando que nós estamos fazendo uma leitura como uma grande linha do tempo. Então, os fatos após os fatos. Tá certo? Então, nós temos agora, passamos a ter uma visão diferente, uma visão mais ampla, né? Para podermos entender melhor a história bíblica. Tá bom? E nós vamos agora orar. Pedir a Deus uma bênção pela leitura de hoje. Eu te peço que você feche os seus olhos e me acompanhe aqui nessa oração. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nessa leitura, que Tu abras o nosso entendimento, que o Senhor nos ensine e nos aperfeiçoe. Ser com cada um dos meus irmãos e irmãs, que são também engajados, Senhor, aqueles que são desanimados, mas que o Senhor possa estar renovando. Nós assim oramos, pedindo o auxílio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, se você acha que a leitura da palavra de Deus ela é importante, já deixa o like aqui no vídeo, tá bom? E já compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer aqui o Plaboc. Tá bom? Então hoje nós vamos fazer a leitura de vários textos. Então vamos começar com o primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Vamos ler todo o capítulo 21, depois vamos para o 22, lermos do 1 ao 9. Depois vamos pular para o segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versos 1 a 8. Voltaremos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, dos versos 10 a 28. Retornaremos ao segundo livro das Crônicas, capítulo 18, do 9 ao 27. Voltaremos para o primeiro livro dos Reis, capítulo 22, do verso 29 ao 40. E, por fim, vamos para o segundo livro das Crônicas, capítulo 18, dos versos 28 ao 34. Tá bom? Então, vamos aqui para a nossa leitura. Primeiro Reis, capítulo 21. E sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou, se parece bem aos seus olhos, achei a sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então, Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: Não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: O que há? Que está tão desgostoso teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: Porque falei a Nabote, o jezreelita, dizendo: Dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém, ele disse: Não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: Governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Eu queria fazer uma observação aqui nessa primeira parte, tá bom? A respeito do verso de número 3. Né? Então, a palavra de Nabote é a seguinte: guarde-me que eu te dê a herança dos meus pais. Então, eu já ouvi muitas vezes, né, uma ênfase muito grande à questão da vinha. E nós precisamos entender que a herança, ela não era a vinha. Tanto que Acabe ofereceu a ele uma outra vinha. E talvez melhor do que aquela. Né? E também falou o seguinte: olha só, se você não quiser outra vinha, eu posso te pagar. Eu posso te pagar. Só que a grande questão ali não era a herança, irmãos. A grande questão ali era a posse da terra. Né? Havia o mandamento de Deus em que a terra ela não seria vendida, ela não seria trocada perpetuamente. Então, não se poderia vender a terra, trocar a terra, barganhar a terra. Então, a herança que Nabote recebeu foi a herança da terra prometida, que teve um custo de sangue, custo de batalhas, né? De aprendizado também.
Então, até o momento do povo possuir de fato a terra, muitas pessoas, né, muitos soldados, muitas vidas, muitos combates, muitas dificuldades, né, elas foram enfrentadas. Mas Deus prometeu, Deus cumpriu a sua palavra e deu a terra. Fez o povo de Israel possuir a terra. E essa terra não poderia ser vendida, ela não poderia ser trocada. Né? A terra foi dividida, a herança ela foi distribuída. Então, o grande problema para Nabote não era a vinha. A vinha era praticamente insignificante. A grande questão era aquele pedaço de terra, aquele chão que foi conquistado. Então, amanhã, Nabote poderia tirar a vinha e colocar outra coisa. Poderia tirar a vinha e colocar uma horta, podia tirar a vinha e colocar um pomar, podia tirar a vinha e fazer um campo de futebol, poderia fazer um negócio, poderia fazer um mercado, mas aquela terra ali que foi conquistada com suor, com sangue, e foi uma promessa de Deus para o povo de Israel, ela não poderia ser vendida. Tá bom? Então guarda isso. O que Nabote não podia dar era a terra era o mais importante. A herança não era a vinha, a herança era a terra. Era aquele pedaço de chão conquistado com muita dificuldade, por herança que Deus concedera ao povo de Israel. Então, por favor, tá? Vamos nos atentar para isso. Vamos seguir. Verso 8. Então, escreveu cartas, Jezabel, né? Escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com seu sinete e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote acima do povo e ponde defronte dele dois homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. E traze-o fora e apedrejai-o para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram dois homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram com pedras e morreu. Então enviaram a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás dizendo: assim diz o Senhor: porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberem o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora de Acabe, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus.
os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a outra observação que eu queria fazer aqui é sobre o arrependimento de Acabe. Então, os irmãos atentem para o seguinte, tá? E observem. Tá? É uma observação bem rápida. Então, Acabe havia acabado de receber um juízo sobre a vida dele, de todo o mal que o Senhor traria sobre a vida dele. Por quê? Porque ele se vendera para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Olha só, olha só que coisa triste, né? Porém, aquele homem se arrependeu. E aqui é que entra a questão. Então, não importa o tamanho do seu pecado, não importa aquilo que nós fizemos, aquilo que foi feito no passado. Deus, ele sempre quer, ele quer nos perdoar, ele quer nos restaurar, ele quer nos abençoar, né? Ele quer nos transformar. Então, talvez, meu irmão, você esteja passando por um momento desse. Talvez você tenha até mesmo falhado diante do Senhor, né? Talvez você tenha falhado diante do Senhor, mas Deus, ele tem essa palavra. Mas apenas se humilhe diante dele. Se humilhe diante do Senhor, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Por que isso é importante? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso, é um Deus gracioso. Então não olhe o tamanho do seu pecado, mas vamos olhar para o tamanho do nosso Deus, que é infinito. Ele é imensurável, incomensurável. E que creia nisso, meu irmão. Receba a posse do perdão de Jesus. Né? Então, não importa o tamanho do seu erro, não importa aquilo que você fizer, peça perdão, se retrate, e Deus, ele vai te restaurar. Tá certo? Então, esses dois pontos que eu queria deixar ali guardado nessa palavra. Tá? O primeiro é a respeito da herança. Tá? E eu quero que você guarde esse versículo. Tá? É Levítico, tá? Levítico, capítulo 25, verso 23. Tá? O texto, ele diz o seguinte, depois você confere lá na palavra. Levítico 25, 23 diz o seguinte: Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Tá certo? Então, a grande questão ali, a lei a qual Nabote se referia é essa. Eu não posso vender uma terra. A terra que era herdada, ela não poderia ser vendida. Havia uma ordenança de Deus a respeito disso. Então, a questão não era a vinha. A vinha não era a questão. A questão era a posse da terra. Tá bom? Guarda isso. E todo aquele que se arrepender, não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho do pecado, não importa qual pecado seja, se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, se você se humilhar diante dele, ele tem perdão para nos dar, para distribuir. Ele tem amor para destilar. Por quê? O que é que João diz? Deus é amor. Ele não tem amor. Ele é o amor. Tá bom? Vamos seguir aqui com a nossa leitura e lembre também lá de Levítico, capítulo 25, verso 23. A terra não poderia ser vendida. Não a vinha, não a horta, não o mercado que tinha ali no quintal. Era a terra. A terra. Tá certo? Então vamos lá. Então, o nosso próximo trecho, já lemos aqui o capítulo 21, e vamos agora para o capítulo 22, né? Só que do 22, vamos ler ali do verso 1 até o verso de número 9. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel.
Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. E o rei de Israel disse a seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então disse Josafá: Irás tu comigo a peleja, a Ramote de Gileade? E disse Josafá, o rei de Israel: Serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá, o rei de Israel: Consulte, porém, primeiro, hoje, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, mas só mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo trecho, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versos 1 a 8. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória, em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá, o rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. Louvado seja o nome do Senhor. A observação pequena que eu queria fazer aqui era a seguinte: Josafá está indo, lembrando que Josafá ele estava ali seguindo, vamos dizer assim, os caminhos do Senhor. Né? Ele faz esse acordo ali com Acabe, não é isso? Para conquistar, reconquistar Ramote de Gileade. E aí o que acontece? Eles fazem uma consulta. Ele fala: Vamos consultar primeiro? Vamos saber da parte do Senhor a vontade dele? Então, há ali uma consulta. Uma consulta é feita ali a 400 homens. Tá bom? Eu não estou dizendo que sejam esses homens, mas existe uma conjectura de que esses 400 homens sejam esses 400 profetas, eles sejam os 400 que sobraram lá de quando Elias foi ao monte contra os profetas de Baal. Não sei se você vai lembrar, mas quando Elias estava no monte, lá com eles havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Então, no total, eram 850 profetas. Né? Então, 450 seriam de Baal. Então, os outros 400 seriam os profetas de Aserá. Então, seriam, talvez, esses 400 homens que eles perguntaram aqui, que no caso Acabe consultou, né, a Deus através deles. Tá certo? Aí Josafá fala: Não há aqui nenhum profeta do Senhor para que o consultemos? Os irmãos perceberam? Que tipo de trato, de amizade, de pacto Josafá estava querendo se meter? Né? Então, ele já estava vendo ali que se aliançar com Acabe era um problema. Era um problema. E aí ele dizia: Poxa, mas ainda tem Micaías, só que eu o aborreço, porque ele nunca profetiza bem de mim, senão mal. Então, ele estava dizendo o seguinte: Micaías ele não fala da parte de Deus.
Ele tem uma implicância comigo. Ele é contra mim. Né? Ele não fala nada que massageie o meu ego. Ele não fala nada de bom. Né? Ele não me elogia. Né? Ele não faz nada para me agradar. Então, isso também traz para nós uma reflexão. Né? Porque a palavra de Deus, ela não tem a função de massagear o nosso ego. Ela tem mesmo o objetivo de nos confrontar, de nos fazer refletir, de nos transformar, de nos restaurar, de nos modificar. Então, nós não podemos ter a mesma atitude de Acabe e dizer, a palavra de Deus, poxa, Deus é contra mim, o Espírito Santo é contra mim, porque profetiza de mim sempre mal, nunca bem. Então, como que Acabe queria ouvir uma aprovação se o seu comportamento ele desaprovava o Senhor? Ele era desaprovado pelo Senhor. Como? Não faz sentido, né? Não faz sentido. E normalmente é assim. Normalmente, quando nós vamos pontuar alguma coisa, uma correção, normalmente o corrigido, né, se ofende. Normalmente o corrigido se ofende. Vamos lá. Vamos para o próximo trecho de leitura. 1 Reis, capítulo 22, dos versos 10 a 28. Tá certo? Vamos lá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de vestiduras reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás aos ciros, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Veis aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Aí Micaías dá ali a palavra cirúrgica. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei que me não fales, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele nunca profetizará de mim bem, senão só mal? Então disse ele: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse que, verso 22, e disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então ali, Micaías entrega a profecia dele. Ó, o negócio vai ficar difícil para você, porque o espírito de mentira, você está sendo guiado por um espírito de mentira. E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia. Ou melhor, 24, né? Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com um tom de angústia e com uma água de amargura,
até que eu venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Próxima passagem, a passagem correlata a essa que lemos, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, dos versos 9 até o verso 27. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes chifres ferirás aos círios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma boca, são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então, disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então, uma crítica direta ao reinado de Acabe, né? Então, a liderança, eles não têm liderança. A liderança deles está seguindo espíritos de mentira. Verso 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: por quê? Verso 21. E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca desses seus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então, olha só, então agora Micaías está falando, o Senhor é que falou mal de você, por causa do seu comportamento. Então não era Micaías, né? Era o próprio Senhor que o rejeitara. O próprio Senhor. 23. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: toma a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos, louvado seja Deus. Meus irmãos, a única observação que eu queria fazer aqui, tá, é sobre essa questão que foi colocada aqui nessa passagem, tá, que é o seguinte: Micaías ele vai entregar uma mensagem da parte de Deus. Isso traz para ele grandes prejuízos. Então, muitas das vezes, a luta vem devido à sua obediência a Deus. A luta vem, o problema vem, né? A dificuldade ela vem, a intempérie ela vem, o deserto se levanta pela nossa obediência a Deus. Então nós não podemos cair no conto da carochinha de que nós somos servos de Deus, nossa vida precisa ser uma maravilha. A gente precisa ser próspero, né? Tudo precisa dar certo.
Você não pode ficar doente se você é servo de Deus, né? Aquela confissão positiva que traz para dentro do povo de Deus muita confusão, muita perdição. Então, servir ao Senhor, sim, tem um preço, irmãos. Jesus ele fala isso, olha, tome a sua cruz, carregue a sua cruz e siga-me. Quer ser meu discípulo? Carregue a sua cruz. Então, Jesus nunca nos prometeu vida mansa aqui, vida boa aqui, vida tranquila aqui. Então, olha o que aconteceu com Micaías, porque ele entregou, ele foi obediente à palavra de Deus, né? Ele foi obediente. Não somente viveu a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, quando nós vivemos isso aqui, nós vamos ter aparentes prejuízos, mas na vida vindoura, nós vamos receber as recompensas celestiais. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena passar pela tormenta, pela dificuldade, por obediência a Deus. Para quê? Para que a vontade de Deus ela prevaleça, a palavra de Deus se cumpra e nós alcancemos a bênção do Senhor. Então, essa é a observação. Então, a obediência, ela traz sim a luta, ela traz sim a dificuldade, ela traz sim a perseguição. Tá bom? Então, vamos seguir para o nosso próximo texto. Nossa próxima passagem é o quê? Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, dos versos 29 a 40. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Então, olha só, então Acabe se disfarçou, quis se esconder. E o rei da Síria deu ordem aos chefes dos carros, que eram 32, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Então, o alvo da guerra somente Acabe. Só. E aí o que, que ele faz? Ele se disfarça. Então, tudo parecia conspirar para que tudo dê certo. Então, ele se disfarça. Então, fala assim, pô, obviamente nós vamos conhecer a veste do rei. Sabe? Vai ser fácil de ser identificado. Né? Mas não tem jeito. Quando Deus ele dá a sua palavra, olha só, vocês só vão combater contra o rei de Israel. Verso 32. Sucedeu, pois, que vendo os chefes dos carros de Josafá, disseram eles: Certamente este é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele, porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo os chefes dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Olha só. Então, um homem entesou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse ao seu carreteiro: Vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia. E o rei parou no carro defronte dos sírios. Porém, ele morreu à tarde, e o sangue da ferida corria no fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. E morreu o rei, e o levaram a Samaria, e o sepultaram o rei em Samaria. E levando-se o carro no tanque, lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Quanto aos mais atos de Acabe, e a tudo quanto fez, e à casa de marfim que edificou, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel? Assim, dormiu Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo o livro das crônicas 18, dos versos 28 ao 34. A passagem correlata aqui, né, da morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis, nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele.
Porque sucedeu que vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Olha só como Deus faz as coisas, né? Então um homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Então, olha só, aquele rei Acabe, ele se disfarça. Pô, vai ser difícil o pessoal me, né? Vai ser difícil o pessoal me reconhecer. Mas Deus, ele nos conhece, irmãos. Deus, ele nos reconhece. Deus sabe daquilo que fazemos, daquilo que pensamos, da forma como agimos. E o juízo vem. Então, o que nós aprendemos, o que eu pelo menos aprendo com Acabe, que também tinha se arrependido, mas também foi um arrependimento, talvez não, né? Foi um arrependimento momentâneo, foi um arrependimento pontual, né? Emocional, mas Deus, ele requer de nós transformação de vida, mudança de postura. Não adianta eu chegar lá na reunião do culto, né? Na nossa congregação, chorar, né? E se emocionar, e sentir a presença de Deus. Mas eu chego em casa, eu sou outra pessoa, no meu trabalho eu sou outra pessoa, no trânsito eu sou outra pessoa, na condução eu sou outra pessoa, com meus amigos eu sou outra pessoa. Não adianta. Deus, ele requer de nós arrependimento jesuí, me fugiu a palavra agora, genuíno. Deus, ele requer de nós arrependimento genuíno, verdadeiro, real. E como eu faço isso? Como eu mostro isso? Pelos meus frutos. Pelo fruto do Espírito Santo na minha vida. E é isso que Deus, ele requer de nós. Porque não adianta. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Né? Aquilo que Deus, ele coloca na sua palavra, vai se cumprir. Então, se eu andar segundo os caminhos do Senhor, eu vou receber o benefício da salvação. Isso não quer dizer que eu vou ter uma vida boa aqui, que eu vou ter uma vida próspera aqui, que tudo vai dar certo aqui. Não. Não, não, não. Mas vai me garantir a minha herança, porque Cristo, ele morreu por mim. Não sou eu também o meu mérito. Não sou eu que vou conquistar o céu por eu ser muito fiel. Não. Jesus, ele já conquistou para nós a vida eterna. Então, nós precisamos ter isso na nossa mente, para que nós não caiamos como Acabe, mas que nós sejamos exemplos na nossa geração para a glória do Senhor. Amém? Então, aqui nós terminamos a nossa leitura de hoje. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus, muito obrigado pela leitura de hoje, pelos seus ensinamentos, pelo teu aprendizado, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem segurado em nossas mãos. O Senhor tem nos ensinado e nos aperfeiçoado. Assim, te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, repito que se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, clica no sininho, ativa as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, tá? Dá o seu curtir aqui nesse vídeo e compartilhe o Plaboc para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse projeto. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, seu ministério, a sua congregação, a sua saúde, que em tudo, na nossa vida, o nome de Jesus, ele seja glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo do Plaboc. Fica com Deus.